devoção a Deus. Aleluia! Glória a Deus. São Mateus, capítulo de número 7. Aleluia! Capítulo de número 7. Número 24. Glória a Jesus. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Novo? Diz assim, Paulo do Senhor. Portanto, todo aquele que ouve estas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Amém? Pode se assentar. Irmãos, antes de começar a pregar, eu quero dar alguns avisos para os irmãos, para que depois a gente não fique falando. Os irmãos sabem que a semana aqui nós vamos ter a festa, né? E nós teremos uma maratona de cultos, né? Amanhã, irmãos, nós vamos cancelar aqui a nossa escola aqui de teologia, porque nós vamos fazer o ensaio da peça. Terça-feira também não vai haver culto, tá? Terça-feira não vai haver culto, porque nós vamos também ensaiar. Quarta-feira, às vezes nós vamos fazer um mutirão para limpar a igreja. Então aí a mocidade tem que ver aí, cadê a Carol? Tem que ver aí um horário ali. Tem que ver aí um horário aí, tá? Para estar ensaiando. E eu ia pregar, irmãos, no último dia, mas tem um amigo meu que está aqui agora em São Paulo, o missionário Marcelo, um homem muito usado por Deus, teve vários países pregando, e ele vai estar disponível. Eu ia pregar domingo, irmãos, mas aí ele vai estar aqui domingo pregando, é um homem muito usado por Deus, e eu até faço esse convite para os irmãos, né? Porque eu estive num culto sexta-feira com ele, e ele trouxe uma palavra sobre missões, sobre evangelismo, e houve ali o Espírito de Deus tomou a igreja, os irmãos começaram a chorar, querendo ganhar almas, querendo fazer alguma coisa para Jesus, né? E eu achei muito lindo aquilo que Deus fez ali. Ele esteve em Milão, ficou preso na Itália, foi para a Índia, para vários lugares pregar a palavra de Deus. Então ele vai estar aqui conosco. Aí eu abri mão, eu ia pregar, mas os irmãos sempre me vê pregando, né, irmãos? Que é um dia mais, um dia menos, né? Então eu ia pregar uma mensagem aqui na festa sobre o tema, mas aí eu vou abrir mão para ele pregar, porque eu tenho certeza que Deus vai operar aqui também, amém? Então nós vamos ter culto quinta, sexta, sábado e domingo. São 4 dias direto aqui de cultos, vai vir cantores, os pregadores, né? Vai ser uma bênção, amém? Irmãos, nós lemos aqui uma palavra que é uma realidade nos nossos dias. Quando Jesus ele vai concluindo o sermão da montanha, aí Jesus ele vai concluindo toda aquela mensagem que ele pregou, e agora ele começa a dizer assim: eu vou comparar o homem, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, e aquele que ouve as palavras e não as pratica. Nós podemos observar que Jesus não está falando para pessoas que não ouvem a palavra. Jesus está falando para 2 classes de pessoas, que as duas ouvem a palavra, porém uma pratica e outra não pratica. Então nós podemos entender que essas 2 classes de pessoas são crentes, são pessoas que conhecem a palavra, são pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas que vêm para a igreja, ouvem o ensinamento da palavra, ouvem aquilo que Deus quer para as suas vidas, porém um tipo de pessoa, um tipo de cristão é o cristão que
ouve e pratica, e o outro cristão é o que ouve e vai embora e não pratica a palavra de Deus. Então Jesus vem falando, irmãos, e nós sabemos, irmãos, que toda grande estrutura, toda grande casa, todo grande ministério que existe hoje, ele foi constituído e levantado através de pessoas constantes, pessoas sinceras e pessoas firmes no propósito. Existem dois tipos de pessoas: pessoas que são levadas pelo vento. Então nós vamos falar de vento, porque veio o vento, bateu sobre aquela casa. Aqui existe um simbolismo muito grande: veio transbordar os rios. Os rios significa outra coisa também. Veio também a chuva, e a chuva também significa outra coisa que vem sobre a vida do cristão. Observe que a chuva, os rios transbordaram, bateu o vento na casa das duas pessoas, tanto na vida daquele que edificou a casa sobre a areia, como aquele também que edificou a casa sobre a rocha. Então, como nós estamos falando, nós sabemos que toda grande organização, todo grande homem, grande mulher, nasceu, chegou aonde chegou, porque edificou na sua vida um bom alicerce, edificou na sua vida um grande princípio. Sabe por que Satanás não conseguiu destruir a tua casa, a tua família, não conseguiu destruir o teu ganha-pão, o teu emprego, a tua empresa, aonde você trabalha? Ele não conseguiu destruir, porque embaixo de tudo isso existe uma rocha, né? E quando bate o vento, bate os rios, você até sente o vento bater, até vê o rio transbordar, até vê as janelas tremer, porém você vê que a tempestade é passageira e logo vem a vitória de Deus sobre a sua vida. Mas não é assim com todo mundo. Existem pessoas que vem o problema, a dificuldade, elas não conseguem suportar, elas não conseguem aguentar a provação e aguentar a dificuldade. E eu fiquei pensando, irmãos, e olhando assim, lembrando de algumas histórias da Bíblia, e eu fiquei pensando hoje, sentado, e eu até perguntei para minha esposa: mas o que leva uma pessoa a edificar a casa sobre a areia? E eu comecei a ver alguns exemplos de histórias da Bíblia, pessoas que edificam a casa na areia. O primeiro tipo de pessoa que edifica a casa na areia são pessoas que querem um resultado imediato na sua vida, são pessoas que não têm paciência de esperar, são pessoas que querem um conforto depressa, são pessoas que querem um casamento depressa, querem um emprego rápido, quer subir no ministério muito rápido, quer tudo. Eles são chamados de imediatistas, pessoas que querem tudo imediatamente, e por isso esse tipo de pessoa não tem paciência e nem força para poder cavar a rocha e colocar o alicerce sobre a rocha. Então ele prefere cavar na areia, porque ele pensa: olha, eu vou cavar na areia, vai ser muito mais rápido, eu vou colocar o alicerce, vou fazer minha casa, enquanto aquele lá está cavando na rocha, olha a demora para edificar a casa dele. Eu já estou no telhado e ele ainda está no alicerce, ele ainda está no baldrame, ele ainda está lá embaixo e eu já estou no telhado. Então existem pessoas, irmão, que sobe e as pessoas começam a julgar mal, dizer: Deus está na vida dele e não está na vida daquele, Deus está na vida daquela e não está na vida daquele. Só que quando vem o vento, a tempestade, você vai perceber quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, quem está na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: não seja ligeirinho, não seja apressado, não queira as coisas imediatamente. É como o crente de hoje, né? O crente de hoje quer tudo em 3 minutos, você sabia? Olha para o irmão que está do teu lado e fala: não seja crente de hoje, irmão, que tudo quer em 3 minutos, mas cave a rocha, faça a obra de Deus e espere, porque aquilo que é teu vai vir e não tardará. Aleluia! Quem acredita nisso? O que Deus tem para a tua vida vai vir, crente. Não precisa ficar pulando o muro, não precisa cortar a vida, não precisa fazer nada disso. O que Deus tem, Ele vai entregar na tua vida. Pessoas imediatistas, pessoas que querem o resultado logo, ele não tem pressa. Ele diz: você percebe que existem pessoas assim. Ela cozinha e o almoço não fica
fica bom, por quê? Porque é tudo de qualquer jeito. Ele vai fazer uma comida, é tudo de qualquer jeito. Vai passar uma camisa, passa de qualquer maneira, toca pronto. Tudo é de rápido, é pai bola, como diz aí no mundo, né? Comigo é assim, mas na obra de Deus não tem isso. Daquilo que Deus quer fazer na tua vida não tem isso. A Bíblia diz que o Deus que começou a boa obra aperfeiçoará. É um processo contínuo. Deus começou, Ele olha para você, o amor se manifesta, a justiça se manifesta, a benignidade, a longanimidade. Deus não tem pressa em fazer de você aquilo que Ele quer fazer. Deus não vai entregar para você algo no momento em que você não está preparado. Ele vai entregar para você quando Ele olhar e falar: está pronto, está maduro, está grande, está preparado, alicerce na rocha, agora eu vou dar. Ele não vai cair, ele não vai desviar, ele não vai se exaltar, mas ele vai glorificar meu nome, ele vai glorificar meu nome. Sabe o que acontece quando o crente recebe aquilo que Deus tem? Ele toma posse daquilo que Deus tem fora do tempo. Já viu aquela pessoa, irmão, que ele ganha, ele compra um carro, zero, um carro bonito, e é de Deus. Deus até permite, mas como ele ganhou fora do tempo, ele passa na rua, esfrega na cara do vizinho aí, filho de Satanás, aqui ó, Deus me honrou, e ele começa a usar a bênção de Deus para se exaltar, para se promover, para dizer que é o bambambam. E outra, irmão, tem muita gente caindo aí, sabia? Tem muita gente prostrada, tem muita gente que não soube receber aquilo que Deus tinha para dar. Deus olha para mim, irmãos, Ele olha para você, e você está, me dá, Deus, eu quero, e Deus olha, e Deus, se o Senhor não me dá, eu vou sair, eu não aguento mais, aí Deus dá, porque o crente não consegue esperar, é um crente imediatista, é uma pessoa sem paciência. Quem não tem paciência, irmão, edifica a casa sobre a areia, sem fundamento nenhum, não está alicerçado na palavra, não tem atributos dentro da palavra. Satanás está olhando, está até deixando caminhar, deixa ele terminar a obra. Eu só vou bater o vento quando a casa estiver pronta. Sabe por quê? Porque casa sem telhado, a ruína é pouca, mas quando tem telhado, mata quem está dentro da casa. Então Satanás fica olhando, deixa ele bater o telhado, deixa ele pintar, eu vou deixar ele até se orgulhar, eu vou deixar ele até bater no peito e dizer: olha aí, quem disse que Deus não era para a minha vida, agora vai ter que torcer o bico, olha como está a minha casa. Mas de repente acontece um fenômeno que vem para o justo e para o ímpio, vem a tempestade. E o que acontece quando vem a tempestade? A Bíblia diz, eu estava olhando na Bíblia, quais os tipos de pessoa que edificam a casa na areia. Segundo, pessoas que são atraídas pelo que vê. Deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente assim. Esse tipo de pessoa não é pessoas que Deus escolhe para levantar uma grande obra. Primeiro, eu já quero falar isso. Se eu fosse atraído pelo que eu vejo, eu não estaria aqui, minha esposa de prova. Eu não estaria aqui, eu estaria numa catedral, estaria no lugar porque convite tem. Mas eu não sou atraído pela visão. Tem muito crente que é atraído pela visão. Tem muitas pessoas que são atraídas pelo que vê. São pessoas sem conteúdo. São pessoas que não têm vida íntegra, não têm vida com Deus. Se o pastor Felipe tivesse uma BMW zero, se essa igreja tivesse portas de vidro, o chão de mármore, cadeiras almofadadas, data show, ou se nem estivéssemos nesse salão, teria pessoas que iam vir congregar aqui, porque são pessoas que são atraídas pela visão. Mas como a obra é no começo, a obra é árdua, a obra é dura, estamos garimpando, Deus manda a multidão, depois Deus traz o pedreiro, o trabalho é difícil. Eu não fico indo atrás de ninguém pelo que você tem, mas eu quero que a tua alma seja salva para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Se eu tivesse uma BMW zero, se eu tivesse roupa chique, cadeiras almofadadas, né, pastor João, uma porta de vidro, um data show, a igreja linda, pessoas abençoadas, ia ter gente vindo, ia ter gente com